de Cristo, amados irmãos, em nome de Jesus, aqui estamos. Quero convidar vocês a participarmos conosco desse momento de estudo da Palavra do Senhor, a nossa escola bíblica, de um modo simplificado, mas levando para vocês a oportunidade de juntos meditarmos na Palavra, no tema que hoje é proposto. Nós temos hoje a lição de número 4, o modelo do Deus triuno, e esta lição de número 4, ela vem de uma sequência, de uma série de um povo só, são estudos voltados à unidade cristã. Nós já tivemos, a princípio, três lições decorridas, uma apontando para a unidade por meio de Jesus Cristo, no episódio da cruz e a sua ressurreição. Também nos distintivos nós estudamos uma segunda lição falando dos distintivos do povo cristão, como voltados à questão da unidade e a dinâmica da igreja. Na lição Cresçamos em Tudo. E hoje, o modelo do Deus triuno. Falar de unidade é falarmos do quê? Da questão, no ponto principal, ponto mais importante dentro do progresso, dentro do crescimento da igreja, do propósito da igreja aqui. Porque sem unidade, tudo aquilo que Jesus fez, Ele fez para construir um povo especial, zeloso, construir uma igreja, e tem que ser com base na unidade. A unidade nos faz ser coesos, a unidade nos faz somarmos no mesmo propósito, nos sentimentos, nos faz otimizar nossas forças, nossas energias. A unidade nos faz sermos muito mais positivos, muito mais, digamos, a nossa condição otimizada de ser pessoas, das coisas boas que o ser humano tem, daquilo que nós conseguimos aí, por meio de Cristo, resgatar de valores. Então, essa palavra unidade reúne tudo isso e coloca numa condição de força, de crescimento, com a qual Jesus Cristo assegurou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Por isso é um tema extremamente necessário, fundamental, que todo cristão compreenda, porque é a nossa razão. Nós somos um elo, nós somos uma forma, nós somos membros do corpo de Cristo e nós precisamos realmente cumprir este propósito. Então, a nossa lição ela tem o objetivo de mostrar para nós o modelo do Deus triuno, como é que a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles conseguem essa sintonia, essa sincronia, esta unidade perfeita, de modo a nos trazer o exemplo aí para nós, na questão da unidade também, certo? A nossa texto básico, ele e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. A base está em João 17, versículo 20, quando Jesus declara, ele faz na sua oração a Deus, ele fala para o Senhor da unidade que ele conseguiu estabelecer junto aos seus discípulos aqui nessa caminhada. E aquilo para ele já foi um grande marco de que ele disse, aqui sim nasce a igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam. E a referência era que ele colocou, assim como nós tivemos, assim como aquela mesma glória, a mesma unidade. Isso subentende que a mesma unidade que tiveram o Pai, Filho e Espírito Santo, desde antes da fundação do mundo. Nós vamos então, no decorrer da nossa lição, ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais nesse entendimento, ao começarmos a responder as nossas perguntas, o desdobramento da nossa lição, ela vai por dois tópicos, o modelo de igualdade e depois o modelo de cooperação. São os exemplos que o Senhor traz. E depois, na aplicação, nós vamos ver
depois de ter conhecido o Deus triuno, vamos então fugir da competição e também no outro tópico seguinte, buscarmos sempre a cooperação. Estes serão os tópicos, né, e o desdobramento da nossa lição. E eu já vou começar fazendo por nossas perguntas. E a nossa primeira pergunta, ela é: na eternidade, Deus estava só? Conquanto não possamos especificar Deus absolutamente, é possível também conhecer o que Ele revelou? Então nós vamos, com a ajuda da leitura que a Nilda fará para nós, João 17, versículo 3 e o 22 a 24, por favor. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei Ti na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um. Eu neles e Tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que Tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aquele que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque Tu me has amado antes da criação do mundo. Pois bem, começamos então com esses textos ter uma base para respondermos essas perguntas, né, que são colocadas para nós. Na eternidade, Deus estava só? O que você acha? Deus estava só? Não. Não. É muito claro, né, as declarações do Senhor quando Ele diz desse momento anterior a essa formação desse mundo que nós conhecemos. Então, nós não vamos entrar aqui no mérito da eternidade de Deus, né, do antes daquilo que Ele tem nos revelado, porque é possível explicar, é possível conhecer o que Ele nos revelou. E o que Ele nos revelou, de fato, diz respeito a um momento anterior à própria fundação do nosso mundo, do nosso sistema de coisas. Aquilo que nós humanos, na dimensão humana, conseguimos contemplar e entender que isso é obra e que o Senhor está nesse controle, que o que Ele estabeleceu aí no sistema de coisas, né, na criação do nosso mundo, né, no nosso planeta, inclusive. Então Ele faz alusão a esse momento. Olha, antes de tudo isso que nós, os seres humanos, já vislumbramos, ou melhor, já contemplamos, eles já tinham um histórico de unidade. Eles já tinham um histórico de glória, inclusive. Então a glória que nós vemos hoje nesse sistema de coisas estabelecidos já existia. Hoje, esta glória é um momento posterior, porque Ele disse, Jesus, com aquela mesma glória que nós tivemos desde antes da fundação, antes do mundo ser estabelecido. Então é bonito conseguirmos enxergarmos essa história de longas datas, de longo tempo, ou seja, a eternidade, vamos entender assim, que eles têm uma perfeita harmonia, que eles têm uma perfeita sintonia, que eles, né, estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando estabeleceu a sua modo de ser, a condução, que eles, os seus planos, os seus projetos, né, para o mundo, para o universo, e assim eles sempre estiveram unidos, porque na verdade trata-se de, ainda que pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas sendo o único Deus. É por isso que nós chamamos Deus triúnico. A unidade é tão forte, é tão grande, que assim, não existe distinção, né? Eles compõem
a divindade, o único Deus, Deus triuno, certo? Então, ele não estava só. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O próprio Jesus declarou da glória que já tinha antes da fundação do mundo. Enfim, nós vemos aí com clareza isso que ele deixa para nós, essa condição do ser Deus, do Deus triuno, como modelo para nós, certo? Aí eu quero ir com vocês para a segunda pergunta. Então, com base também no comentário e no item 1, explique também os 3 modos pelos quais a Escritura mostra a igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sobre isso, quais versículos da Bíblia mais chamaram a sua atenção? Essa é uma pergunta que eu estou entendendo ser mais aberta, para que a gente contempla. E eu quero compartilhar com vocês, né? Nós queremos compartilhar com vocês os que muito chamaram as nossas atenções. A mim, me chama muito a atenção o já ter lido, o João 17, versículos 5 e 24. Vamos ver como diz? João, na régua onde estava? João 17, versículos 5 e versículo 24. O que diz? E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E o 24? Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também ele esteja comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então, e Gálatas 3, 28? Três, 28. Gálatas. Então, mas nessa questão, irmãos, enquanto a Nilda acha aqui o texto, vamos só contemplar aqui a beleza desse texto, quando ele faz alusão à glória, à forma com que o Pai e o Filho estiveram desde antes da fundação do mundo. Agora Jesus aborda, né, uma situação presente na condição humana. Puxa vida, Deus, Filho, que estava lá, né, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós entendemos que hoje na tradução, no entendimento humano, né, Jesus Cristo, ele nada mais, hoje para nós, ele é visto como filho, de fato é mencionado como filho, mas nós entendemos que é o Deus conosco, é o esforço da divindade, né, para designar uma parte sua, que era o Verbo que se fez carne, que se habitou entre nós. E nós vimos a glória de Deus entre os homens. E aí, mas sendo distintos, né, nessa condição de condicionamento humano, ele faz menção da vivência que ele teve lá com o Pai e projeta ela para a dimensão humana. E dizendo que a glória que ele teve lá, ele também quer estender a mesma glória, a mesma alegria, a mesma condição de unidade, né, de sintonia, de sincronismo com os seus discípulos. Então esse para mim é um dos textos assim, mais lindos, mais marcantes, né, que mostra o que Jesus quer fazer de nós, quer fazer conosco, o que ele espera de nós. E é uma proposta séria que ele está falando com o Pai, o Criador. Vamos ver o que fala também em Gálatas 3, versículo 28, só para complementar. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha só, isso que ele começou a apontar para o Pai lá no momento da oração, falando da unidade, agora ele já desdobra mais para todos os tipos de pessoas, ou seja, nem judeu, nem grego, nem branco, nem escuro, nem macho, nem fêmea. Todos são importantes para Deus, para o projeto dele, e ele conta com todos num sentimento e numa condição
de unidade. Essa que ele propôs, que ele mesmo teve desde a fundação do mundo, que ele quer que seja estendida, e que é isso que ele veio pregar. É isso que ele mostrou para Deus, que já tinha sido possível acontecer unidade com os discípulos que ele estava trabalhando, que ele já estava vendo, pregando a palavra, ou fazendo eles ouvir a palavra, e eles agora estavam vivendo essa nova situação em unidade com Cristo. E ele queria estender essa unidade para Deus, para o Pai. Olha que maravilha. Isso para mim são os textos que muito me marcam, muito me chamam a atenção nessa condição, nessa expressão de Jesus voltada à unidade, tá bom? E aí vamos à pergunta de número 3. Olhando para Gênesis 1:26, que todos devem conhecer, que é o façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e também Efésios 1, versículo 4 a 14. O texto é um pouco longo, mas nós vamos abreviar, ler apenas alguns, para a gente poder ver um pouco mais e responder aqui como a Bíblia relata a Trindade agindo em cooperação ao criar o mundo e redimi-lo. A Escritura consiste em uma narrativa da Trindade em sua missão de salvar o mundo? Vamos ver que o texto nos responde, nos ajuda nessa resposta? Efésios 1, versículo 4 em diante, né? Como também nos elegeu neles antes da fundação do mundo. Aliás, leia do versículo 3, Nilton, por favor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu neles antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propôs em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas da dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Até o 5 aí. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daqueles que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Leia também o 13 e o 14, por favor, Nilda. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a 13 palavra, e 14. em quem também vos estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, nesse texto, nós vemos aí, digamos, a narrativa onde nos coloca o empenho, a forma com que o Pai e o Filho conseguiu contemplar a humanidade para remir a humanidade, para salvar, para trazer um plano de salvação. Então, é algo extremamente especial, porque imaginar um Deus se condicionar como humano para estar conosco, para promover aqui a salvação para todo o ser humano,
né, é algo muito especial. E que para justificar isso, só podemos então enxergar, ver o que existe por trás de tudo isso, que é verdadeiramente o amor que Deus tem, né, para com o ser humano, né? E aí ele traz para Cristo esta condição, essa missão de vir para salvar a humanidade, se submeter toda essa condição humana, não bastasse isso, a sofrimento humano até o subir ao Calvário e ali encerrar a sua missão e ali cravar os pecados de todos nós naquele momento da cruz, né? E poder então receber de Deus a ressurreição e poder ser glorificado e dizer para a humanidade: olha, é possível, acredite, eu estou aqui e o que eu estou fazendo é para proporcionar, é para criar uma condição de fato de uma perfeita união entre vocês, entre nós, em uma só, entre nós e o nosso Pai. Então é maravilhoso pensar e entender a profundidade desse propósito e o empenho deste propósito para nos tornar em Cristo um só. E o Espírito Santo, que é o garantindo, trabalhando em nossos corações essa verdade, essa palavra da verdade para toda a humanidade, né? Agora, ele nos garante o penhor da nossa salvação. Ainda que ocorrido lá há cerca de 2000 anos atrás, aproximadamente, né? A morte e a ressurreição de Cristo trouxe para nós hoje a clareza e, digamos, da palavra da verdade, a clareza da palavra que se traduz para nós, a palavra da nossa grande esperança da humanidade, a salvação verdadeira da humanidade. Então, é nítido essa narrativa bíblica, só apanhando desses textos e quantas outras mais que coloca para nós esse empenho da parte de Deus, esse cuidado da parte deles, né, e dedicação voltados para nós a fim de nós sermos um povo unido, um corpo de Cristo. Eu não falei na pergunta anterior dos atributos, né? Explique os 3 modos pelos quais, né, eles, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a igualdade deles lá, né? Mostra a igualdade deles lá, né? Que eles, embora sendo tem a eternidade comum a eles, né? Os atributos divinos são comuns entre eles, porém os seus papéis são diferentes. E agora, daqui para frente, a gente vai poder explorar um pouco mais, deixa ficando claro para nós o papel de cada um. O papel de Deus Pai, o papel de Deus Filho e o papel de Deus Espírito Santo. Entendemos ser uma condição hierarquizada para que a gente compreenda essa condição, né, a estrutura, né, do funcional da sistemática que ele estabeleceu para nós. Mas, independente disso, é muito claro a unidade, a igualdade entre eles proposta e que tem para nós um grande ensinamento que nós vamos agora explorar daqui para frente. Então, na pergunta 4, ela é assim: a igualdade é um impedimento para a diversidade de funções? O que a Trindade nos ensina? É possível termos diferentes papéis sem nos sentirmos superiores aos outros? Vamos ver o que a palavra também nos diz lá em 1 Coríntios 12, versículo 18. Pode ler, Nilda? 1 Coríntios 12, versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Olha que interessante. Quando ele olhou para quando nós olhamos para a Trindade, nós temos lá um corpo divino, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, ele traz para nós uma ilustração muito próxima a nós, para nosso entender,
para a facilidade do nosso entendimento. Ele diz agora que nós somos um corpo, e o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça, né? E nós somos os seus membros. Então ele está deixando claro, ele está ilustrando, mostrando, digamos, o que ele espera de nós. Então é que cada um de nós, independente do que da nossa condição social, independente do nosso nível cultural, do nosso nível de estudo, independente da nossa condição de humana, seja lá qual for, somos importantes para compor esse corpo. Porque nós estamos falando de um organismo, nós estamos falando de um organismo que precisa de partes diferentes mesmos. Não pode ser tudo 100% igual. E ainda que tivesse, ou tenha alguma coisa igual, digamos uma orelha igual a outra, tá bom, cada um tem o seu papel e o seu momento, sua importância para compor o corpo. Né? Se as mãos são muito parecidas, semelhantes, da mesma forma. Se as pernas, então veja só, independente de situações de igualdades, da nossa condição humana, a palavra que nos traz nesse entendimento, né? Nos traz o entendimento de que nós todos somos importantes para compor o corpo de Cristo. Só que para compor o corpo de Cristo é preciso unidade. Unidade. E para haver a unidade? Na verdade, unidade é um resultado. Resultado do quê? Dos esforços, da cumplicidade, do empenho de cada um. Na verdade, também do entendimento de cada um. Do que é que eu posso fazer para manter esse corpo em unidade? Essa é a pergunta. O que é que eu, independente do que eu seja, se eu sou uma unha, ou se eu sou um dedo, ou se eu sou uma perna, tá bom. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu devo fazer para ser, fazer esse corpo estar perfeito, esse organismo funcionar perfeitamente? Essa é a nossa pergunta. É isso que essas lições estão trazendo para nós. O exemplo de Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ainda que na igualdade, na condição de Deus, mas eles tinham papéis diferentes. Deus, Senhor do universo, cuidando do universo, mas Jesus Cristo, ele veio numa designação divina para tratar da humanidade aqui. E ao fazer isto, o seu papel é diferente, é um foco na humanidade. E o do Espírito Santo também diferente. Jesus voltou. E o papel do Espírito Santo é estar aqui acompanhando a cada um de nós no nosso dia a dia, nos convencendo, né, do pecado, nos trazendo o entendimento melhor da palavra para a gente poder viver essa palavra. Então, é esse o grande ensinamento para nós. E para irmos mais já para o encerramento, nós vamos aí à aplicação. Tendo conhecido mais sobre Deus triuno, fujamos então da competição. E aí eu já vou logo para a pergunta. Por que a igreja não deve ser um lugar de brigas por poder? Olha, por que a igreja não deve ser um lugar de brigas por poder? O que aprendemos com a Trindade? Então vamos responder já por parte. Por que a igreja não pode ser um lugar de brigas por poder? Se somos todos iguais perante Deus, mas nós somos um organismo, nós já até na pergunta anterior nós já fizemos menção disso. Nós estamos aqui com o mesmo propósito, é somar, é querer saber o que eu posso fazer para estar melhor, para contribuir melhor com o reino de Deus, com a igreja. Então não temos motivos nenhum para brigar, para criarmos desavenças, contendas, situações que desunem. Não. O que aprendemos com a Trindade? Que embora eles tenham papéis diferentes, mas eles estão somando. E eles têm sintonia, eles têm alegria, eles se fortalecem cada vez mais nesse mesmo propósito, no mesmo sentimento. É isso que nós precisamos pensar como igreja também. As circunstâncias, ele pede aqui para falarmos sobre circunstâncias nas quais muitas vezes corremos perigos. Sim, na igreja, né, no meio humano, é comum nós vermos as pessoas competindo,
né, nos ambientes musicais para ver quem canta melhor, coisas desse tipo. Dos consagrados, quem ora mais, quem é mais importante. Nós vemos situações daquele que se destaca mais para uma atividade A, outra atividade B, e as pessoas querem... Não precisa, basta fazermos tudo aquilo que nos veio para ser feito, fazemos com muito amor e dedicação, pensarmos e somarmos, né? E pararmos com ciumeiras, que isso não nos leva a nada. E a outra pergunta, né, que fechando o módulo, diz: tendo conhecido mais nosso Deus triuno, busquemos também a cooperação. E a pergunta seguinte é assim: comente sobre os movimentos dos desigrejados na atualidade, o chamado de carreira solo. Aprendemos nessa lição, que em 2 João 17, versículo 22, que é o texto básico, que ele fala que eu vos dei a minha glória, para que todos sejam um. Então, como nós somos um. Então, está falando de coletividade e não de carreira solo. Então, existem pessoas que pensam, basta eu estar bem com Deus lá na minha casa. Então, não. Estamos falando de um organismo que precisa ser composto, que precisa ser fortalecido, que precisa receber contribuições e também contribuir um com o outro. Porque uma andorinha só não faz verão, é um ditado muito popular. Ou seja, quem faz carreira solo está isolado, não está somando, não está agregando. Então é preciso que isso seja entendido da forma correta. O Senhor nos quer um povo. Fala de coletividade, Ele fala de corpo. O seu corpo, o corpo igreja, fala de coletividade. Então o nosso grande desafio que nós temos hoje é aprender a somar. Compreender isto, né, essa questão da unidade como essencial, como algo que realmente deve ser desejado por todos nós. E no nosso dia a dia, na nossa forma de ser, isso nos fazendo com que posso eu fazer, que devo eu fazer pela unidade da igreja, para cooperar com a igreja. Na verdade, não é a igreja instituição, e sim com o povo, com o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. Uma grande obra foi feita, salvação para toda a humanidade, na expectativa de conseguir reunir em Cristo um grande número de pessoas que consiga entender este princípio, o princípio da unidade, e poder viver isso para a honra e para a glória do Senhor, e esta unidade ela ser semelhante do nosso modelo Pai, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe em nossa caminhada e nesse propósito hoje e sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.